Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está vendo esse podcast. Eu sou a Beatriz Galera. Eu sou a Ana Flávia. E eu sou a Amanda Coutrin. E a gente vai falar um pouco aí sobre o queremismo. Bem, o queremismo é um movimento político criado em 1945 e ele foi feito de forma espontânea. Foi um movimento de apoio ao Getúlio Vargas e foi feito justamente como resposta a um outro movimento de deposição dele, né, do Getúlio Vargas. E com a ditadura dele terminando, depois de 15 anos, os partidos queriam o fim do Estado Novo, assim como queriam novas eleições e uma democracia que fosse verdadeira, né, uma democracia de fato. Só que em 1944, Getúlio Vargas manda tropas para a Europa contra os regimes autoritários. E ele manda essas tropas em nome da democracia. E ele cria essa grande contradição, porque ele, sendo um ditador aqui no Brasil, luta pela democracia em países da Europa. Enfim, essa contradição faz com que os grupos civis ficassem mais contra o Estado Novo, né? Criassem mais revolta. E assim eles exigem democracia e a formação de uma constituinte com novas eleições. Bom, o clima político estava em transformação. E a saída que Vargas encontrou para se adaptar a essas mudanças foi reforçar a comunicação com os trabalhadores. E assim nasceu o trabalhismo, que é um outro movimento. A crise de 1945, ela vai ser um período bem importante para a gente entender o que está acontecendo. Bom, o ano de 1945 ele foi marcado por muitas mudanças políticas e a oposição de Vargas ela ganhava força, ela estava ganhando muita força. E isso fez com que o presidente emitisse um ato adicional marcando as eleições presidenciais para aquele ano, em torno de 90 dias. Aí, com a eleição marcada, foi se estabelecendo novos partidos, e partidos que estavam extintos desde 1937. E também foram formados outros partidos, como a União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático e o Partido Comunista do Brasil. Seguindo sua estratégia política, Vargas anunciou, em abril de 1945, a libertação dos presos políticos do Estado Novo, por meio da anistia. E, obviamente, quando esses presos saíram, eles passaram a apoiar Vargas e a sua candidatura. As manifestações contra Vargas, elas seguiram, assim, por todo o ano de 1945. E nesses protestos contra Vargas, eles defendiam um regime democrático no Brasil e eles apoiavam a candidatura de Eduardo Gomes, do Partido União Democrática Nacional. Então, os trabalhadores se reuniram em um protesto defendendo Vargas, atacando fogo e reagindo aos protestos contra Vargas. Os trabalhadores defendiam o presidente, isso porque eles achavam que os seus direitos estavam em jogo. E a base para o movimento queremista era o adiantamento imediato das eleições presidenciais, a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a candidatura do Getúlio Vargas como candidato. Com o movimento queremista em alta, foi criado um partido por Vargas, que seria o Partido Comunista Brasileiro, o PTB, que se juntou aos eventos queremistas e utilizou-os como espaço para garantir liderança. Entretanto, o Vargas anunciou que não iria disputar as eleições presidenciais, fazendo com que seus apoiadores reajustassem suas pautas, passando a defender a realização de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte, a fim de uma nova Constituição ser escrita para o Brasil. No dia 29 de outubro, o Vargas é deposto com um golpe militar
começando a partir de 1946, um período minimamente democrático na história do Brasil. Assim, chegando ao fim, o movimento queremista. Bom, nessa parte do final, em que Vargas é deposto, ele quer que o irmão dele assuma. Ele quer que o irmão dele assuma, e com isso, como um basta, ele é deposto e o presidente do Supremo Tribunal Federal ele assume enquanto não há uma nova eleição. Então, é isso. Muito obrigada por vir até aqui. Bom, foi esse nosso podcast sobre o movimento político queremista e espero que tenha gostado. Obrigada. Obrigada. Pode finalizar? Pode finalizar.